Shalom, shalom a todos. Vamos começar o estudo da Parashá Noa, Parashá dessa semana, que vai de Bereshit 6:9 a 11:32. Mas antes do início da Parashá, vamos fazer uma breve tefilá. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei de todo mundo. Toda Rabá, Yahuwah, por essa Parashá, por todo o entendimento, Yahuwah. Coloca as palavras justas, corretas, Yahuwah. Nos inspire, Yahuwah. Derrama o teu ru, Yahuwah. A tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria, para em tudo, Yahuwah, te adorar em Emet, em tudo, adorar, exaltar e agradecer a ti, único digno, seu louvado, adorar, exaltar e agradecido, para refletirmos a tua luz, Yahuwah. A luz do além nos Yahshua Mashiach, para agradar e servir somente a ti, para darmos, deixamos de darmos frutos para ti, cada um de nós, Có Israel, Yahuwah, setore os seus olhos, agradece a ouvidos, ouve mais orações sinceras, aceita mais a sua fé, no nome de Yahshua Mashiach. Amém. E adentrando a Parashá Noa, trata da Noé prepara-se para o dilúvio. Bereshit 6:9 ao 22. Noa significa descanso, conforto, agente divino designado por meio do qual Yahweh concederia alívio à humanidade após o julgamento do dilúvio. Prefiguração da obra completa e sacrifício perfeito de Yahushua como o servo sofredor, sacrifício perfeito, aquele que o único que pode fazer expiação, libação, que não pode nos reconciliar, que pode nos trazer para o relacionamento com Yod-Rei, Vav-Rei. E aqui também chama a atenção duas palavras, né? Tzadik, justo, reto, designa uma pessoa ou ação alinhada com os padrões morais, judiciais e de aliança, da aliança de Yahweh, justiça de Yahweh e Yahushua, como também está lá no 7:1. E outra palavra que aparece aqui é tamim, perfeito, inteiro, completo, sem mácula, irrepreensível, apontando para Yahushua único, sem pecado, sem mácula, irrepreensível, perfeito, a completude e plenitude em Yahushua, que somos Errad em Yahushua, andou com Yahweh, Errad em Yahushua, relacionamento íntimo e profundo com Yahweh só através de Yahushua. No versículo 11, fala de corrompida, Shahat, uma raiz primitiva deteriora, isto é, arruinar. O 6, 12, 13 e 17 também. 13 e 17 também fala de destruir. Também uma palavra interessante que aparece aqui é violência, que é Hamas, em hebraico, que é o mesmo nome do grupo terrorista. E primeira vez que aparece a palavra, e essa palavra significa violência, por implicação, errado, crueldade, dano, falso, injustiça, opressão, denota consistentemente a realidade multifacetada de violência humana, brutalidade física, opressão social, ganho injusto e transgressão moral. Ela serve como um termo abrangente para a ruptura da Shalom com Yahweh, a ruptura da Shalom que Yahweh planejou para a sua criação. 6:13 também, ou seja, não há nada por acaso. E também aqui é interessante o que está em Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noa, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E também o que está em Lucas 17, do 26 ao 37. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, veio do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, falando que o fim dos tempos será semelhante aos tempos de Noa, de Ló.
Arca, Tebar, designa um recipiente grande e estanque projetado para flutuar e preservar. É também o mesmo nome que é a mesma palavra que aparece para o cesto que protege Moshe. Então essa arca, esse cesto, né, que protege, que preserva, é representando Yahushua madeira, Eds madeira, árvore madeira, vara, apontando para o sacrifício perfeito de Yahushua no madeiro. Goper, abrigar, material divinamente escolhido, separado para uma embarcação redentora que preservou o remanescente da humanidade e a ordem criada através do dilúvio. Só Yahushua é o abrigo, a proteção que nutre, alimenta, sustenta, preserva. Betume, coper, cobertura, resgate, expiação, preço de uma vida. Dentro e fora, ser vestido e revestido de Yahushua, que só é expiação, resgate, que Yahushua é o preço pago, como está lá em Isaías 53, de Yahushua como o servo sofredor. Madeira, medidas da arca, o comprimento 300 côvados e a altura 30 côvados, ou seja, apontando para o 3, a morte e a ressurreição de Yahushua. Observação, o 3,16, três compartimentos também, reiterando para a mesma questão. A largura 50 côvados, o 5, a Torá e Yahushua, a Torá viva, ou seja, a morte e a ressurreição de Yahushua, a Torá viva, que tabernaculou entre nós, como está lá em João 1,14. E o 5 mais 3 dá 8, o nome de Yahweh Yod, que é 10, o rei, que é 5, o Vav, que é 6, e o outro rei 5, ou seja, vai dar 26, 6 mais 2, 8, e que também é o Lan Rabá, ou seja, o nome, né, significa identidade, intimidade, autoridade, reputação, dá testemunho e frutos para Yahweh, que o Olam Rabá, entrar no Olam Rabá implica em ter identidade, intimidade, conexão, dar, levar autoridade à reputação de Yahweh, dando testemunho de Yahushua, dando frutos para Yahweh. Janela de Sorrar, luz, meio-dia, denota o momento em que o sol está mais alto, marcando o ponto mais brilhante do dia. Yahushua, a luz do Olam, o sol da justiça, como está lá em Malaquias 4:2. Mas para vocês que reverenciarem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E que aqui não é asas, é no Tzit, que foi justamente aqui que se cumpriu lá a profecia essa profecia que a mulher com fluxo de sangue toca no Tzit e é curada. Então, falando justamente dessa situação específica, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Também é interessante o que está no Salmo 37:6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meu dia que você é inocente. Também João 11:9-10. E Yahushua respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois ele não vê a luz. E Yahushua é a luz do Olam. Então, de andar na luz, de andar em Yahushua, de refletir a luz do Olam, que é Yahushua. No 8:6, abriu Noah, Aleph Tav, janela. E aqui a palavra é Halom, janela como que perfurada, ponto de contato entre segurança e perigo, interior e exterior, terra e céu. O único mediador intercessor, elo, Yahushua. No 17, aparece a palavra Mabu, inundação, a palavra para o dilúvio, destruir, Lua Raim, o sopro, o vento, vida que está debaixo do Chamaim. A palavra aqui, tanto no 17 quanto no 15, falando do Lua Raim, do sopro da vida, o fôlego de vida também. Aí também Também é interessante destacar o que está Aleph-Tav Brit, né? Descreve uma reação solene e vinculativa estabelecida por juramento selada com sinal e administrada por Yahweh como parte suprema. É tanto relacional quanto legal, um vínculo de comunhão que carrega o peso de um compromisso jurídico.
corte, passar em pedaços de carne, levando para a circuncisão, amor, ou estar diante, cortar a carne, né, do prepúcio. Aliança, também aqui falando de Bereshit 17, do 10 ao 14, falando justo também da aliança de sangue. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a toda a descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne de vosso prepúcio. Isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da sua descendência, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E esta é minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Ou seja, justamente, né, falando aqui da circuncisão, do pacto de sangue, porque a circuncisão é amor, que é estar diante do Criador, precisa de um corte. Nesse corte há derramamento de sangue, como o corte em Yahushua teve derramamento de sangue, e vemos aqui Yahweh dizer que é uma aliança perpétua, ou seja, o que Yahweh estabelece como perpétuo não se muda. Então, continua válida a circuncisão, não como requisito de salvação, não para ser feita de qualquer jeito. É preciso primeiro a circuncisão do coração, como Abraão fez, mas como também está lá acho que é em Ezequiel, né, que o incircunciso tanto de carne como de coração não entrará, que a diz que o incircunciso tanto de carne como de coração não entrará no santuário, no Mishkan. Então, para estarmos diante, para realizar amor e estarmos à presença do Criador, é preciso dessa aliança de sangue, é preciso dessa circuncisão. Aleph Taviarca, só Yahushua abriga a proteção. O 7:7, 13, 14 e o 16 entra na arca, se abrigar, descansar em Yahushua. 19, dois animais de cada espécie manter vivo, macho e fêmea. 20 também, o 7, 2, 3 também, o 7, 9 e 14, 16 também, 2, as duas casas levar, que só a reconciliação e a reunificação em Yahushua, que só Yahushua mantém viva as duas casas, como está no 7:15. Macho e fêmea, Yahushua criou a terra para ser habitada, continuar a obra. A bênção de Yahushua, multiplicidade, continuar a obra. Continuar dando testemunho de Yahushua, continuar dando frutos para Yahushua, armazenar a comida. De igual forma, Yahushua no Egito armazenou para os anos de fome. Está independente da situação firmada, alicerçada em Yahushua, o único e verdadeiro alimento de buscar, independente da situação, das circunstâncias, o relacionamento, se alimentar da Torá, que é Yahushua, a Torá viva. 22, o Ahavá é expresso na obediência, como está em João 14, nos versículos 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que tem a Ravá. E aquele que tem a Ravá por mim, será amado de meu Pai, e eu me doarei a ele, se manifestarei a ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E no versículo anterior está escrito: quem não me ama, não. Então é isso, o Ahavá é manifestado pela obediência, por guardar os mandamentos do Criador. O 7:5 também reitera para o mesmo assunto. Bereshit 7, dilúvio. 2 e 3, animais puros. 7. O 7 é a completude, a plenitude em Yahushua, descansa em Yahushua, as bodas do cordeiro, animais puros. 2, macho e fêmea, falando aqui das duas casas. Após 7 dias de dilúvio, só a purificação em Yahushua. E vemos em Levítico 12, 14 e 15 que a purificação exige um período de 7 dias, como também é reiterado no
no capítulo 7, 10, 8, 10, 40 dias e 40 noites, igual forma Moshe e Yahushua já enjoaram. 7, 12 e 17 também. O 8, 6 também. O período de purificação 40 anos no deserto 4. Até a vinda de Yahushua e outros 4 até o Olam Rabá. Yahushua veio no ano 4000 e o 8 no Olam Rabá. Também os 4 cantos da terra, o ano da primeira vinda de Yahushua, que só Yahushua pode reconciliar, unir, congregar Israel, purificar Israel. 7, 9, 2 a 2. Bo, ir, vir, trazer, ser trazido. O contexto determina se o foco está no movimento do próprio sujeito ou em fazer com que alguém ou algo chegue. Que aqui também é interessante notar que Yahweh leva os animais até Noa e que também é questão, né, macho e fêmea, que os dois, que aí Yahweh que revela Yahushua, que traz para a presença dele. 7, 8 e 9, Yahweh que dá a vida, que preserva a vida e que tira. De igual forma, Yahweh que revela Yahushua. 7, 13 a 16, 7, 15, passar a ser Bo, Rua, Raim. Carne que é o sopro da vida. E essa carne que é o sopro da vida é Yahushua, como ele diz, né, que o corpo dele e o sangue dele são o corpo e o sangue da aliança. O 7:22 também fala do Rua Raim, e Yahushua também é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele que é esse Rua que nos dá vida, que nos vivifica, que nos faz novas criaturas, que nos faz nascer de novo, como também ele fala, em Isaías 61, que inclusive ele lê, né, quando dá um livro da sinagoga, que o Rua de Elohim está sobre mim, Yahushua falando que ele é uma manifestação, que ele é a emanação de Yahweh. 11. Dilúvio começa no 17º dia do segundo mês. Janelas de Chamaim foram abertas, 2 observações. Chamaim, águas de lá, que há águas acima do firmamento, e que há um domo, um firmamento separando as águas de cá das águas de lá, conforme visto em Bereshit 1, ou seja, que há um firmamento, que há um domo. 16. Yahweh Elohim trancou eles, trancar, sagar, uma raiz primitiva, fechar, reunir as ideias de fechar, encerrar, cercar, confinar e entregar. O verbo marca o momento decisivo em que algo alguém passa de uma esfera de controle para outra, seja para abrigo, julgamento, administração ou guerra, ou seja, de retornarmos para o único Adão, para o único soberano, para o nosso Adão, o nosso Criador, que é Yahweh. Yahweh que revela Yahushua, como está em João 6, 4, 4. Ninguém pode vir, Yahushua dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Também o que está em João 17, 12 e 13. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e ninguém destes se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Então, que é Yahweh que traz, que nos faz entregarmos a Ele, que nos fecha, nos confina, nos entrega a Yahushua, que nos tira de onde estávamos, nos purifica para estarmos na sua presença, servindo, adorando, fechar na arca, nos abrigar em Yahushua. Levantou a Leftave, a arca acima da terra, 2 considerações, Yahushua exaltado no madeiro, a árvore Etzraim que abriga, protege no outro da vida, aos eleitos, Yahushua anda sobre as águas, como está lá em Mateus 14, 22 ao 33, Marcos 6, 4, 5 ao 52 e João 6, do 16 ao 21. E o mais interessante é o Salmo de 7, 7, 19, que mostra Yahushua como a manifestação, a emanação, a errade de Yahweh e o cumprimento de Yahushua andando nas águas como como a manifestação e emanação de Yahweh, porque não está dito, né? As nuvens despejaram chuvas, o sol nos trovões, as suas flechas reluziram
em todas as direções. No redemoinho estourou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, como sacudiu na morte de Yahushua. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. E Yahushua é o caminho de Yahweh, como ele diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém viu as tuas pegadas. Então, falando aqui justamente o cumprimento do que está aqui no Salmo em Yahushua, que Yahushua, como a manifestação e emanação é Had, que é Yahweh Had, é uma unidade composta, então aqui a arca andou se movimenta sobre as águas. Yahushua também, como arca, como abrigo, como proteção, como expiação, também andou sobre as águas. 19 cobriram as montanhas mais altas. 7:20 também falando do orgulho, da soberba, da altivez, como está em Isaías 14, do 12. Como caiu dos céus, ó Helel, filho da alvorada, como foi atirada a terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no teu coração, subirei as águas lavadas, erguerei o meu trono acima das Corravim de Elohim, e me assentarei no Sar da congregação, no ponto mais elevado do Monte Kadosh, subirei mais alto que as minhas altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito poderão. Este é o homem que faz tremer a terra, abalava os reinos, fez todo mundo um desastre com as suas cidades, e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Falando das potestades, né, que influenciam, como é dito, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principais e potestades, que somos pó, e que a serpente, o inimigo, se alimenta do pó, ou seja, se alimenta de nós. E continuando, o versículo 20, 50 cômodos, 5 e 10, o 7:24 também, e também outros que falam 150, 50 e 100, 8:3 também fala dos 150 dias, 150, e aí falando do 5, Torá, Yahushua Torá viva, o 10 é Hadin Yahushua, as 10 tribos do norte de Efraim, que Yahushua diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, lá em Mateus 10, 6 e 15, 24. O Yud é a 10ª letra do alfabeto hebraico e a primeira do nome de Yahweh, e a menor letra do alfabeto, expressando o agir de Yahweh, a entrega, o ahavá, a humildade de Yahushua, arca acima das águas e das montanhas, Yahushua, o rei dos reis, o rei das nações, mares, e a mim, povos, a mim, ou seja, tem vem da mesma raiz, tem uma associação de mares com povos, então, Yahushua reinando sobre os povos, que só há reconciliação e unificação em Yahushua. 21, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, a destruição dos pecadores rebeldes, como também está em Ezequiel 44:9. Assim diz o soberano Yahweh: nenhum estrangeiro incircunciso do coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que viverem entre os israelitas. Ou seja, reiterando para o que dissemos, né? Que para estar adiante, para fazer amor, porque amor é adiante, tem que haver o pacto de sangue, que é a circuncisão, não como requisito de salvação, mas como aliança, como símbolo do retorno, o arrependimento, querendo estar nessa aliança com o Criador, e que precisa primeiro do coração, circuncidar o coração para depois a carne retornar para Yahushua, está abrigado em Yahushua, abrigo, proteção, descanso, que é Yahushua. O 7:22 também, reitera para o mesmo assunto. 22, terra firme. Harabá, deserto, terra seca, descreve uma área completamente desprovida de água, um terreno transitável ou um terreno árido. Das escrituras emprega o termo tanto para destacar a preservação divina, que proporciona um caminho firme, quanto o julgamento divino que remove a água, essencial à vida. Descrentes se rejeitam em Yahushua, água essencial para a vida em Yahushua, a mãe viva, como está lá em João 4, do 10 ao 14, e João 7, do 37 ao 39.
Yahushua lhe respondeu: se vocês conhecessem o dom de Yahweh e a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Adão não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Adão é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Yahushua respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida perpétua. E também João 7, do 17 ao 19. No último e mais importante dia da festa, Yahushua levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Rua, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Rua ainda não tinha sido dado, pois Yahushua ainda não fora exaltado. Então, só morreram os que estavam acima da terra, os que se esconderam abaixo da terra continuam vivos. Há esse questionamento porque fala, né, que, como está aqui no 23, né, destruiu a todos os seres que estavam sobre a face da terra. Então, tem muita gente que coloca essa questão e também como colocado em alguns filmes, né, de pessoas congeladas, gigantes congelados. Então, é, se levanta essa questão, mas, enfim, não é o foco aqui, é apenas uma questão que se é levantada por algumas pessoas. Só sobreviveu Noa e todos os que estavam com ele na arca, e Yahweh preserva um remanescente, como está em Isaías 1:9. Se a arma de Sevalde não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E Isaías 10, do 20 ao 22. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiaram naquele que os feriu, antes confiarão em Yahweh, o Kadosh de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará assim, o remanescente de Jacó voltará para Yahweh Todo-Poderoso, embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. E também, aqui apenas algumas imagens para ilustrar algumas situações, aqui animais petrificados, essa cadeia de montanhas, né, parecendo uma pessoa também petrificada. Essas daqui, que parecem serem árvores, montanhas, mas que parecem árvores cortadas, ou seja, que assim como os animais, como as pessoas eram gigantes, talvez o homem não fosse tão pequeno quanto se diz ser, porque plantas desse tamanho, animais desse tamanho. Então, os homens deveriam ter uma estatura muito semelhante ou próxima disso. Não, talvez não quanto a dos gigantes, mas não deveriam ter a estatura baixa como a gente tem hoje. Deveriam ser bem maiores, principalmente aqui pelas as árvores, os animais também. Bereshit 8, do 1 ao 3, o fim do dilúvio. Lembrar de, lembrar de nós todos os que estavam com ele. Zacar uma raiz primitiva, marcar, para ser reconhecido, isto é, lembrar, transmite fundamentalmente a ideia, a ação de lembrar, evocar, mencionar, ou trazer a consciência ativa. A marca, a lembrança, o testemunho Yahushua, declarar Yahushua, a obra completa, o sacrifício perfeito de Yahushua, vento de Yahweh que passa e baixa as águas de Yahushua, Isaías 61, Yahushua Urua, o favor imerecido de Yahweh. 2. Fontes das profundezas e janelas das águas elevadas, denota que a Terra não é um globo giratório molhado, que há um alicerce, fontes, fundamentos, ela é plana e estacionária. 4. Arca descansa no 7º mês, no 17º dia. 1, né, a Errade, e 7, a plenitude, completude.
justamente falando que só há completude, plenitude. Errad em Yahushua, que é a arca, que é o descanso. Nas montanhas de Ararat, Ararat, maldição invertida, precipitação da maldição. Maldição invertida, precipitação da maldição. Só Yahushua pode tirar a maldição, reverter a maldição. De Isaías 53. Yahushua como servo sofredor, como aquele que carrega as nossas iniquidades sobre quem foi derramado, para que pudéssemos ter shalom, como está aqui, Isaías 53, porque era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentados nos sofrimentos, e comum que um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, não tínhamos e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Yahweh e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transações e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade daqueles que foram eleitos, o remanescente, que Yahweh escolheu. 17º dia do segundo mês. No terceiro, morte e ressurreição, a vida em Yahushua. E também é interessante que Sukkot, né, que aqui é o 17º dia do sétimo mês, né, e Sukkot se inicia no 15º dia do sétimo mês, ou seja, seria o terceiro dia de Sukkot, e o 3 representando a morte e ressurreição, a vida em Yahushua. No primeiro dia do décimo mês, topo das montanhas foram avistados 10 Efraim, um Errad. A gente já falou sobre o 10 em versículos anteriores, falando também do Yud, a décima letra do alfabeto hebraico, a primeira do nome de Yahweh, só Yahweh, o único, congrega junto Israel. 7, Noé envia um corvo, animal impuro. Sai, segue, retorna, chove, a palavra para retornar, até as águas secarem da terra. Ioná, a pomba, vê se as águas tinham baixado da face da terra. A pomba, símbolo de Efraim, como está em Oséias 7:11, e Dorua, Mateus 3:16 e 3:22, que fala, né, Dorua como forma de pomba, desceu quando Yahshua é imerso, pomba não encontra lugar de descanso, retorna para a arca, ou seja, retorna para Yahushua, que é o descanso, que é a arca, não recolhe a pomba, abriga o lugar de proteção e descanso em Yahushua, retornar para Yahushua, alvo, a instrução, único caminho. 10, esperou 7 dias para enviar novamente a pomba. 7, como já vimos, é um período de purificação, completude e plenitude, que só há em Yahushua, espera mais 7 dias e volta a soltar a pomba que não volta mais. E a todo o povo, tribo, língua e nação, e realizar a obra, levar Yahushua a refletir a luz do Alã, que é Yahushua, nos 4 cantos da terra. Pomba retorna com um ramo de oliveira, falando ali de Romanos 11, do retorno de Efraim, de Arudá, as duas casas ali, unidas pela raiz que é Yahushua, oliveira símbolo de Israel, a reunificação e a reconciliação em Yahushua, e o papel de Efraim como instrumento de Yahweh nesse propósito. E aqui eu deixo para vocês um vídeo também que já foi gravado aqui, falando dessa questão da Ioná, da pomba, juntamente em um comparativo com o filho pródigo, justamente falando aqui nesse contexto de a pomba como Efraim, mas para não alongar muito, e até por ter esse estudo, eu deixo esse estudo aqui para vocês, para quem quiser aprofundar no assunto. 13º, primeiro mês do primeiro dia do mês Aviv, ou seja,
o começo é sempre em Aviv, a renovação é sempre no Rosh Hodashim, que é Aviv, que é o começo dos meses, que é o primeiro mês do ano. Não existe outro começo de ano que não seja Aviv. Águas desapareceram da terra, novo começo, transformação em Yahushua. Noah removeu a Leftav, cobertura. Mixer, cobertura, revestimento de madeira. Yahushua, cobertura com sua obra e sacrifício no madeiro. Denota um abrigo, preservação, separação, cobertura, proteção, revestimento em todos os casos. Protege algo sagrado ou precioso da Arca de Noé, Gênesis 8:13, ao tabernáculo do deserto e seus utensílios, Êxodo e Números, abrigo, descanso, cobertura, proteção, revestimento, sonho, Yahushua, da arca ser vestido e revestido de Yahushua. 14, segundo mês, no dia 27, terra seca. O 2, 2 casas, 7 anos. O 7 dos 7.000 anos, a plenitude, completude em Yahushua, terra seca, herança, galardão, descanso, abrigo, proteção, vida em Yahushua. Bereshit 8, do 15 ao 22. Um novo começo no mundo. Yahweh diz para Noé, com a mulher e os filhos, e as noras saírem da arca, acontece no 8, 18 e 19, animais e demais criaturas viventes, trazer a luz, abundar, charats, abundar, ser frutífero, parar, dar frutos, crescer, aumentar e multiplicar, trabalhar, aumentar, crescer, expandir sobre a terra, vida abundante, sonhar Yahushua, como lemos, né, em João, cumpriu o propósito de Yahweh. Yahweh criou a terra para ser habitada, como já vimos, de realizarmos o serviço para Yahweh, de refletir Yahushua, a luz do Alã, de dar testemunho de Yahushua, de dar frutos para Yahweh. E também é interessante o 16 e o 17. Itzá, iam trazer para fora, sair, ouvir a luz, ou seja, que é Yahushua, que é Yahweh que revela Yahushua, que nos faz sair, que nos faz, nos traz de volta, que nos revela, nos faz via a luz, que nos dá a vida em Yahushua. Noah constrói um altar para Yahweh, o altar Yahushua. Animais e aves limpas são as ofertas da alimentação, ou seja, já vemos aqui que, assim como Caim e Abel sabiam, até para poderem oferecer o sacrifício agradável a Yahweh, então que eles sabiam os animais que eram puros ou impuros também. Yahweh pede 7 casais dos puros e um casal do impuro, então eles sabiam quais eram os animais que poderiam ser oferecidos, que poderiam ser comidos, como mais tarde Yahweh vai dar essa permissão para se comer os animais, como veremos. Yahweh Aleftav cheirava o aroma, cheiro suave, calmante, repousante, deleitoso do sacrifício, descanso, deleite, alegria. No verdadeiro sacrifício, Yahushua, o cordeiro de peso, o servo sofredor. Falando aqui também, né, da Errad, Yahweh Aleftav, que cheirava o aroma, e que de ofertarmos a verdadeira oferta, que é Yahushua. Yahweh diz, não mais golpear, bater, Aleftav, todo ser vivo, que há já que falando da obra completa, sacrifício de perfeito em Yahushua, da verdadeira obra, do verdadeiro sacrifício, da verdadeira oferta, favor imenso de Yahushua, em Yahushua, só Yahushua pode quebrar, anular a maldição, que pode trazer expiação, que pode nos fazer retornar ao relacionamento com Yahweh. E aí a observação, Yetzer, abrange a ideia de o que é formado e o que é intencionado. Leve, Ra, Adan, Ra, inclinação do leve, do homem amar. A Yetzirah, dominar a inclinação para o mal, como está em Romanos 7, 18, 21. E Gálatas 55, 22, 23. Romanos 7, 18, 21. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu consigo fazendo. E Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Uru é amor, é ahavá, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, justamente aqui, falando da Yetzirah, da inclinação para o mal, de dominarmos
essa inclinação para o mal. Yahweh definiu um tempo para tudo, tudo é para o propósito de Yahweh, semeadura, zero semente, frutos para Yahweh, quente, calor, aquecimento, aconchego, manter a chama sempre acesa. Yahweh não diz para manter o fogo aceso, manter a chama do altar acesa, então de manter, sempre estar ofertando, sempre estar dando testemunho, de manter vigilante, atento, para não fraquejar, para não desanimar, não, para sempre fortalecer o joelho, as mãos, no sentido de se manter alicerçado, firmado em Yahweh e na sua Yahushua, como também, né, se fala lá em Apocalipse, não ser frio nem morno, ou seja, de tomar a posição de servir a Yahweh, somente a Ele. Colheita, catisi, cortado, ceifa, como está em Mateus 13, do 24 ao 30. Propôs outra palavra, dizendo: o reino das águas é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, vê o seu inimigo, inimigo dos homens, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Adão, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-os em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o para o meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, Yahushua foi para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é Satã, é o diabo, inimigo dos homens, e não de Yahweh. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou seja, a destruição dos descrentes e a salvação em Yahushua dos crentes. Verão, amadurecimento, calor, seca, purificação, inverno, parte fria e chuvosa do ano agrícola, época da colheita que precede as chuvas, ou seja, falando aqui também, né, da colheita, do juízo, do julgamento. Yahweh faz separação entre Ion e trevas, frio e calor, então falando justamente do Alaila, o frio, essa apatia, esse desinteresse, essa falta de posição, e o Ion sendo o tomar a posição, servir a Yahweh, dar testemunho, fazer a obra. Bereshit 9, do 1 ao 17, Brit de Yahweh com a humanidade. 1 e 2, bênção de Yahweh, sejam férteis, cresçam e encham a terra. Yahweh criou a terra para ser habitada, continuar a obra, continuar dando testemunho, servindo a Yahweh. O 9 e 7 também, sejam férteis e cresçam, propaguem-se pela terra e dominem-a. Consequência de cumprir o propósito sobre de Yahweh, todos os animais selvagens e as aves, tudo que se move na terra e os peixes do mar, onde tremer de medo diante de vós, todos eles ficarão sujeitos ao vosso poder. A soberania de Yahweh e a Errad e Yahushua somos representantes, instrumentos de Yahweh. 3. Podem comer de todos os animais vivos. Remes designa a ampla classe de pequenos animais terrestres que se movem perto do solo, juntamente com certos equivalentes aquáticos, quando o contexto assim o exige, assim como das verduras e plantas que vos dei. Tudo isso fica à vossa disposição. Aqui também temos que ver que houve uma escassez dos alimentos, né, com o dilúvio, mas o principal foco aqui
a questão do, como já foi dito, mas reitero aqui, que como foi principalmente lá em Gênesis 7, 2, 3, né? Que ela já havia dito quando falou dos sete casais de puro e de um casal, macho e fêmea dos impuros, quais eram os animais puros e impuros. Então, como eles sabiam os animais puros e impuros, eles só se alimentavam dos puros e não dos impuros. Eles já tinham aqui a base da Torá, o que Moshe faz, o que Yahweh faz através de Moshe, na verdade, porque a gente é instrumento, a ferramenta de Yahweh, é o que também Yahushua faz, porque Moshe prefigura, representa Yahushua, tudo aponta para Yahushua, é restaurar, como Yahushua diz, eu não vim para anular a Torá, mas para restaurar, para dar cumprimento. Então, a Torá foi se perdida nos 430 anos no Egito, e Yahweh levanta Moshe para ensinar, para educar na Torá como aqui Ada, Noa, a descendência, Abraham, todos eles tinham a Torá, poderiam não ter certos aspectos ainda em prática, como a questão, por exemplo, das relações incestuosas, mas vemos que a consequência dessa da relação incestuosa do de Ló com os filhos, com as filhas, surgem povos que perseguem Israel, também lá de Jacob com Rahel e Leia também houve, né, ali uma disputa entre as duas. Enfim, não comer a carne com sangue, sangue é a vida, e a vida e Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. É Had de Yahweh, a vida no dom expiatório de Yahushua. 9:5 Aleph Tav dando da sua vida, sacrifício perfeito, a obra completa de Yahushua, só em Yahushua, a vida, cura, libertação, reconciliação, expiação, abrigo, descanso. 5 e 6 Yahweh, presta conta, exige o dano inocente derramado, vida por vida, como está no 6. Yahushua será sofrido da mesma forma que Yahweh julga os que rejeitam o dano expiatório de Yahushua. Yahweh vinga os daqueles que dão testemunho, que realizam a obra da mesma forma que Yahweh fez com Caim também, como está em Provérbios 6, 16, 17, Apocalipse 16, 5 e 6, e Deuteronômio 19, 10, 19, 10, onde Yahweh fala de que retribui, que requer o sangue inocente derramado. Imagem de Selém, sombra, figura representativa, aparência de Elohim. Ele fez Adão Adão. Adão tinha um corpo de luz, não tinha o corpo que nós temos hoje. E Yahushua o Adam Kadimon. O Adam primordial, Yahushua é esse Adam primordial, é o Adam Kadimon. Fomos criados para refletir, ser luz. Yahushua, a luz do Alã, Aor, Olam. Então, Yahushua, quando veio também, quando aparece para a árvore, quando luta com Yaakov, quando se manifesta, ele se manifesta no corpo. Então, nesse sentido de que herdamos essa forma, essa figura que somos representantes, somos de Yahweh, como Yahweh nos fala, que somos um tesouro peculiar, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo para manifestar aqueles que chamou das trevas pela sua maravilhosa luz. Então, de darmos testemunho de Yahushua, de refletir a luz, de sermos esse canal de bênção, de instrumentos, né, de Yahweh para realizar o propósito, a obra que ele designou. E constando no 9, Elohim estabelece Aleph Tav Brit. Brit, como vimos, pacto, aliança, relação solene e vinculativa estabelecida por juramento, selada com o sinal e administrada por Yahweh como a parte suprema, e cria uma estrutura duradoura de lealdade, bênção e responsabilidade de Yahushua, o selo, o sinal, a marca. Yahushua é abrir o caminho, a instrução, a Torá viva, Conoe e a sua descendência. E no 10, Yahweh acrescentou os animais, aves, todos os seres vivos que saíram da arca. 9:11, estabelece Aleph Tav Brit. 9:15, eu me lembrarei, Aleph Tav Brit. 9:16, recordar
a Brit perpétuo, Yahweh não muda. O que ele estabeleceu como perpétuo é perpétuo. Yahushua é o verdadeiro pacto, a Torá viva, o Cordeiro de Peço, o servo sofrido, a verdadeira oferta e sacrifício que tabernaculou entre nós. O 11, Yahweh diz que não voltará a destruir com águas, que não haverá outro dilúvio para destruir a terra. 9, 15 e 16 também. 12 a 17, 12, sinal do pacto de Yahweh com Noa, com todas as criaturas por gerações perpétuas. 9, 17 também. O 13, sinal da Brit, Aleph Tav, Casti, arco, flecha, Ketse, também uso figurativo para representar força, prontidão, discernimento ou desarmamento. Força, prontidão, padrão, shalom, completude, plenitude em Yahushua. Yahushua é o alvo, é o objetivo, é também quem nos faz chegar ao alvo, ao objetivo. O sinal do pacto entre Yahweh e a terra. Yahushua, o elo, o mediador, o intercessor, o único que pode nos fazer relacionar com Yahweh, nos trazer para esse relacionamento íntimo, profundo. 18 a 29, separação dos filhos de Noa. 18 e 19, filhos de Noa, Shem, nome, Ham, quente e a fé, abertura, expansão, ampliação. São 3 filhos, né? A morte e a ressurreição de Yahushua. Então, falando aqui, né? Se fôssemos fazer, juntar os 3 nomes, né? O nome quente, que traz abertura, que traz expansão, que traz amplitude, como vimos, né? Yahushua traz vida, traz abundância, traz união, reconciliação, que ele é o único que pode expiar, reconciliar, romper a maldição. Então, que é o abrigo, que é a proteção. Então, justamente falando desse nome que está acima de todos os nomes, como está lá em Filipenses, acho que é o 2, Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Yahushua, que embora sendo Yahweh não considerou que o ser igual a Yahweh era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante, mas não igual, semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Yahweh o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yahushua se do... que para que ao nome de Yahushua se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua é Maria, é o soberano Yah, para a glória de Yahweh Abba. Noa, Ishi, Adama, homem da terra, plantou o vinhedo, Querem representa o sustento de um colono, um sinal de prosperidade da aliança, um cenário para a obediência legal, e um pano de fundo para parábolas proféticas, sustento, provisão, abrigo, abundância e prosperidade em Yahushua, videira emet, como está lá em João 15, que Yahushua diz que ele é a videira emet, ou seja, que ele é justamente, né, o que nos traz a obediência, que traz as bênçãos, que é esse elo, como tá aqui, né? Eu sou a videira emet, meu pai é o lavrador, todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e dêem mais uvas ainda, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, de permanecer em Yahushua, de dar testemunho de Yahushua, de levar a bênção, a vida, a abundância, a expiação, a reconciliação em Yahushua. E no 21, vinho Yahushua bêbado, chacar uma raiz primitiva, ficar embriagado, ou, em sentido figurado, saciar-se com uma bebida estimulante, ou influenciar, descreve a condição física de um indivíduo após beber vinho. Outras tratam nações e povos cambaleando sobre o julgamento divino. Outras ainda usam a imagem para falar de bênçãos transbordantes. A bênção e a abundância em Yahushua, despido Galá, descreve o ato de remover uma cobertura para
que algo oculto se torne visível, ou seja, retirado. Duas linhas principais de pensamento derivam da raiz, uma revelação que traz revelações, exposição e vergonha, e uma remoção que resulta em deslocamento ou exílio. Somos instrumentos ferramentas de Yahweh para que ele revele Yahushua. Techuvá, quebrantamento, expiação e reconciliação em Yahushua. Rejeitar Yahushua implica em vergonha, exposição, o pecado e exílio, sair da presença de Yahweh, como vimos em Isaías 59 em outros vídeos, mas reitero aqui que em Isaías 59, logo no começo é dito: eis que a mão de Yahweh não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame por justiça, que clame por Yahushua, que é a justiça. Nem ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Yahushua caminha a verdade e a vida, confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, justamente, né, que ao declarar Yahushua, ao dar testemunho de Yahushua, também acabamos por revelar o exílio, por chamar para techuvá, por chamar para o arrependimento, de expor a vergonha, que é o pecado, que precisamos de arrependimento, que somos pecadores. Não aqui declarou Yahushua a bênção, abundância, expiação, libertação e reconciliação em Yahushua. E continuando, viu, pai de Canaã, Aleftav nudez, ervar nudez, literalmente, especialmente a genitália, ou figurativamente desgraça, mácula, nudez, vergonha, impureza, designa o estado de ou exposição de nudez, seja literal, relacional, moral ou metafórica de seu pai. Pode ser literal como espiritual. E no aspecto espiritual, Yahushua, o servo sofredor, como vimos, né, em Isaías 53, o que carrega as iniquidades, as transgressões, o servo sofredor que carrega as nossas iniquidades, as transgressões, Noah, representando aquele que carrega os pecados de Israel, representando Yahushua, ou declarando Yahushua como servo sofredor, como o sacrifício perfeito, a obra completa. Claro que pode ser também o literal, mas também pode ser algo espiritual, principalmente quando lemos aqui as palavras em hebraico, dão essa alternativa de que, na verdade, Ram teria rejeitado, teria não escutado o testemunho do seu pai, Noa. Ram conta aos dois irmãos que estavam fora roots, de um horizonte que significa cortar, propriamente separar por uma parede, ou seja, fora, ao ar livre, no exterior, campo, adiante, estrada, mais fora. Referência às duas casas cortadas no exílio de diáspora, que só há reconciliação e reunificação em Yahushua, o único sem pecado que pode unir, congregar, fazer os irmãos habitarem em harmonia, que pode tirar os muros de amizade, as paredes de divisões. Observação: também não se enganar com falsos messias, acreditar e confiar no único Messias, que é Yahushua. E no 23, Shem e a fé. Shem é nome, e a fé, como vimos, é abertura, expansão, ampliação, levam a leftav, peça de roupa, e peça de roupa sinlar, cobertura que assume a forma do objeto subjacente, única cobertura e vestimenta, e a rochua nos ombros, e cobre, casar, encher, preencher cavidades, ações de cobertura leftav nudez de seu pai, sem ver a nudez do pai. E como já vimos, né, em Filipenses, né, de que Yahushua é o nome que está acima de todo nome, de declarar Yahushua como Maria, de levar Yahushua, a reconciliação, a reunificação, a expiação, a libação, a oferta completa, a obra completa, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta em Yahushua. No 24, acordou Noa do vinho e sabia aleftável que seu filho tinha feito a ele. 25, Noa amaldiçoa Ará, invocar a autoridade de Yahweh para excluir a pessoa, o lugar, o animal, o objeto de bênção, condená-lo
a frustração, a futilidade e a destruição final, Canaã, filho de Ram. E muitos podem perguntar por que é que não amaldiçoou Ram, que foi o que fez, mas sim Canaã. E Yahweh como soberano, ele sabe, nesse mesmo sentido, se destaca que quantas vezes Yahweh mandou matar até mesmo as crianças de determinados povos, justamente porque ele sabia o coração, foi Yahweh que formou cada um de nós, então ele sabe, ele é onipotente, onipresente, onisciente, é o único soberano, é o criador de todas as coisas, como está lá em Colossenses, né, que tudo foi criado por ele e para ele, através de Yahushua, falando da Errade de Yahweh. Então, e vemos, né, ao longo da história que Canaã é também a terra onde depois viria a ser, talvez ali, Arushalai, que, por exemplo, vemos que Abraão, os patriarcas, Jacó, eles moravam na terra de Canaã, então era a terra que eles peregrinaram e que depois veio a se tornar a terra de Israel. 26. Não abençoe Yahweh, bendito seja Yahweh, Elohim de Shem, e que Canaã seja escravo de Shem, servir e adorar só Yahweh. Em tudo bem dizer louvar Yahweh. E que, como sabemos, né, Shem é nome, a identidade, a intimidade, a autoridade, a reputação. Então, em tudo, levar a autoridade, a reputação, a identidade, a intimidade com Yahweh, que Yahweh amplie, e a palavra aqui é Yafet, Yafet, que é abertura, expansão, ampliação, como já vimos, que ele habite junto aos descendentes de Shem, e que Canaã lhe sirva de escravo. Ou seja, falando aqui que a fé habite nas tendas, né, de Shem, ou seja, que os irmãos habitem em harmonia, que levem, né, a reconciliação em Yahushua, Shem, como já vimos, nome, identidade, intimidade, propósito, autoridade, reputação, buscar o relacionamento com Yahweh, ser moldado, refinado, capacitado para cumprir o propósito, a obra de Yahweh, levar Yahushua a identidade, intimidade, relacionamento com Yahweh, autoridade e reputação de Yahweh, servir e adorar só a Yahweh, ou seja, levar Yahushua, que é a autoridade e a reputação de Yahweh, e a fé habita nas cenas de Shem, tenda, lugar de aprender a Torá só Yahushua, pode fazer os irmãos habitarem em harmonia só Yahushua, que une e congrega junto Israel, como está em Ezequiel 37, Zacarias 4, Romanos 11. Chegamos a Bereshit 10, descendência de Noa. Os filhos de Noa, como já vimos, Shem, Ham e Yafet, os filhos de Yafet, Gomer, conclusão, completo, Magog, terra de Gog, montanha, Midai, território central, os medos persas, Yavan, Tubal, Meseque, Tiras, o sete, sabemos que o sete representa completude, plenitude, os filhos de Gome, Askenazi, um homem salficado, fogo espalhado. Os judeus Askenazis são um grupo etnolinguístico judaico que se estabeleceu na Europa Central e Oriental, com raízes no Levante e na Europa Meridional, com uma cultura distinta, incluindo a língua Yiddish, constitui uma grande parte da população judaica mundial, com uma mistura genética única, resultante de um gargalo populacional medieval. Então, justamente, né, falando dos judeus Askenazi, que foram espalhados, que foram levados tanto também os que mais foram perseguidos, somente ali com o Holocausto. Claro que também os sefradistas foram com a Inquisição, mas talvez seja o povo mais perseguido também ali com a União Soviética, Stalin, filhos de Avan, Elisha, Tarshish, pedra preciosa, uma gema semi-preciosa, jaspe vermelho, muitos apontam como a Espanha, Ritinha, escoriadores, alguém que, ou algo que provoca uma escoriação, que é uma ferida superficial na pele, um arranhão, esfoladela ou abrasão, que muitos apontam como a China, Dodaim, o 4, falando dos quatro cantos da terra, da dispersão, do exílio, né? Filhos de Ram, Cush, negro, Etiópia, Mitzrayim, Put, um arco, Canaã, humilhado.
Bereshit 9:5, maldição proferida por Noa, como já vimos, maldito seja Canaã, servo dos servos, será ele para seus irmãos. Ou seja, aqui também falando de 4, e uma observação aqui, né, que Moshe casa com a Coxita, como está lá em Números 12:1, Mitzray, o Egito, né, Israel viveu 430 anos aí, e a tira Israel de Mitzray, da terra da escravidão, inclusive como a gente, né, recentemente na peça, de lembrar de quando Yahweh nos tira da escravidão, nas 10 palavras, né, nas 10 Devarim. Eu sou Yahweh, teu Elohim que tirei da terra de Mitzray, da casa da escravidão. Então, de voltarmos para Yahweh, mas assim, o interessante aqui é mostrar que sempre foi do propósito do Criador misturar o seu povo, né? Que tanto a descendência vem daí, vem de Noa e dos seus filhos, como também que há sempre uma mistura, como vimos quando sai do Egito, né? Saiu uma multidão misturada. Filhas de Cush, Seba, Havilá, Sabtar, Amá e Sabteca. Seba, rainha de Seba. Primeira Reis 10, destaca o 13, e Segunda Crônicas 9. E também há um link, né, que fala da Operação Salomão, onde judeus etíopes são sendo resgatados, ou seja, que desse relacionamento, né, de Salomão com a rainha de Seba, da origem, né, ali a Etiópia, e também há muitas das nações africanas, que é Cush, Etiópia, e Seba é filho, né, de justamente de Cush. E aqui, né, no 13, em 1 Reis 10, 13, e o rei Salomão deu à rainha de Seba tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus escravos. Ou seja, se eles não tivessem tido um relacionamento, ele não teria dado o que a rainha tivesse pedido, o que ela tivesse desejado, e ainda dado o que ele deu generosamente, voluntariamente. Então, esse versículo aponta para que houve aqui um relacionamento entre eles, e que e também aqui, né, essa operação Salomão, desse retorno desses judeus etíopes que foram resgatados lá da Etiópia, revelando esse relacionamento de Shilomo com a rainha de Seba. E aí entramos, né, que Cush gerou Aleph, Tav e Nirod, rebelião, e Nirod significa rebelião ou valente, reitera, para que a serpente se alimenta do pó, que a serpente é inimiga do homem, que a luta é contra principais e potestades, como já falamos. Nirod, caçador, face a Yahweh, Yahweh se revela, Yahweh que se revela e que revela Yahushua, a soberania de Yahweh. A serpente, ela caça, ela precisa do pó da humanidade para se alimentar. Nirod, rei de Babel, confusão, mistura, é isso que significa Babel. 3 cidades de Nínive, residência de Nivos, Reoboti, lugares amplos ou ruas largas, Calá, consumado, terminado, ou também pode ser noiva. Obra completa, sacrifício perfeito de Yahushua, que cobre os pecados e traz amplitude e abundância, a reconciliação, restauração, reunificação, retorno de Israel, só em Yahushua. Shem, pai dos filhos de Eber, a região Andalém, oposta de filhos de Shem, Alã, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Achou a Síria, o cativeiro de Efraim, foi para onde Efraim foi, né? Quando o reino foi dividido. Arafarde, eu falharei como o peito é onde está o leve, que é o altar, e o leve é enganoso. Ele amaldiçoou a mamadeira, que só Yahushua pode remover a maldição, como já vimos. De onde vem Abraham, como está lá em Bereshit 11, 10, 32 e 11, 31. Harã, ressecado, outeiro, monte, irmão de Abraham. Yahushua, baluarte, a fortaleza, a rocha, o abrigo, a descanso.
Descanso que defende, que protege, que une, congrega as duas casas. A observação, né, que também fala de Ur, que é labareda. 23 filhos de Arã, Uz, Ur, Gueta e Mache, Arafard, pai de dois filhos, Selá, Broto, Rebento, e arrochou troco de Shai, e Arrodim e Eber. A região da lei oposta de exílio e dispersão de Efraim, Ivrim, ou atravessa a fronteira, o retorno a Techuvá, separado, purificado, transformado em Arrochou, novo nascimento em Arrochua. Filhos de Eber, Peleg, divisão, Joctã, pequenez. As duas casas de vídeo são pequenas, as duas casas dependem única e exclusivamente de Arroa. O abrigo, a proteção, a reconciliação, relacionamento, intimidade, identidade, expansão, cura, libertação, descanso, só em Yahushua. Bereshit 11, do 1 ao 10, né? A Torre de Babel, Sapá é rádio, Sapá, terminação lábio, linguagem, transita facilmente do órgão literal da fala, lábios, para extensões figurativas como linguagem, fala, borda, costa ou limite, borda, limite, alvo, caminho, Yahushua. 11:6 também fala do Errad Sapá, Devarim Erradim, Dabá, palavra, assunto, palavra falada, uma declaração escrita, um assunto em discussão, um evento já ocorrido, ou um que está por vir. Dabá de Yahushua, obra completa, sacrifício perfeito em Yahushua, tudo aponta para Yahushua. Falar, declarar Yahushua, dar testemunho de Yahushua, Errad em Yahushua, todos são chamados a refletir a luz do Alã, que é Yahushua. Shiná, país de dois rios, os dois, né, foram das duas casas, disse um para o outro, as duas casas, as duas testemunhas, Lebaná, tijolo, tijolo seco ao sol, ou cozido em forno feito pelo homem, molde de argila misturado com palha. Aqui falando, né, feito pelo homem, falando de mistura. Sapá, queimar, consumir ou destruir com fogo, juízo e julgamento de Arra. Eben, pedra, construção em pedra, Yahushua, Roshpiná, sem mácula, sem pecado. Tijolo em vez de pedra, perverter a verdadeira natureza de Yahushua, o único mediador intercessor sem pecado, e totalmente do alto, sem qualquer mistura, sem qualquer elemento humano, no sentido de não ter a nossa natureza pecaminosa, de não ter o nosso material genético. Remar, betume, asfalto, piche. Romer, argamassa, argila, lama. Moldabilidade, betume para argamassa ser moldado por Yahweh, não misturar o puro com o impuro e o kadosh com o profano. Cidade de torre, que eu tô pro roche, alcance as águas elevadas, Isaías 14, do 12 ao 15, como já vimos, né, das potestais que querem, são que orgulhosos, que querem ser como Elohim, que querem tomar a posição de Yahweh, da rebeldia, né? E Nirod, como vimos, né? É rebelde, é valente, então de não nos rebelarmos, de descansar, de manter firme, alicerçado em Yahushua, fazer um nome, e nome, como vimos, é identidade, intimidade, autoridade e reputação, para não sermos espalhados. Putz, quebrar em pedaços, dispersão, forçado ou intencional, Yahweh que dispersa e reúne Israel. 11:8, Yahweh os espalha sobre a face da terra, ou seja, falando, né, do exílio, da diáspora, de que Yahweh como soberano, como o autor de tudo, ele deixa aqui já colocado, como veremos, né, que já muito antes, Yahweh fala para Abraão do tempo que Israel ficaria no Egito, que seria libertado depois dos 40 anos, dos 430 anos. Então, assim, Yahweh como autor da história, digamos assim, como o soberano, como onipotente, onipresente, onisciente, como o dono e criador e autor de tudo, ele, como sabe de tudo, ele já revela aqui para quem ele quer. 5 desceu e vê a Leftav cidade, a Leftav torre, que os filhos do homem construíram soberania de Yahweh, que tudo é para o propósito de Yahweh, como está lá em Colossenses 1:16. Que está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nas águas elevadas e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
falando aqui da Errad de Yahweh, que tudo foi criado em Yahushua e que a luta é contra principados e contra potestades, que a serpente, o inimigo da humanidade se alimenta do pó e somos pó, que a luta é contra principados e potestades. Estão falando justamente que foram criadas, né, por Yahweh através de Yahushua, então, e por ele e para ele, ou seja, que tudo é para que se cumpra o propósito, a obra de Yud Rei Vav Rei, começar ralar uma raiz primitiva, compare com ralar, propriamente perfurar, isto é, ferir e dissolver. Yahushua perfurado, ferido no madeira, a obra completa de Yahushua, servo sofredor, sacrifício perfeito, retido, batizar uma raiz primitiva, cortar especificamente, como denominador de batizir, colher uvas, também ser isolada a ideia central do verbo, é a de tornar algo inacessível. E como já vimos, na Isaías 59, 1:3, que o pecado traz separação, nos afasta de Yud Rei Vav Rei, a divisão das duas casas, o exílio e a diáspora de Efraim e Arudá, principalmente de Efraim. Desçamos, irá de descer e ir para baixo. Yahushua, o único que desceu e tornou a subir. Yahushua, o único das águas elevadas do alto. E confundamos. Baal descreve a ação de misturar ou combinar elementos distintos, de modo que se tornem indissociavelmente unidos, e por extensão a confusão ou obscurecimento daquilo que antes era claro. Ou seja, que antes as 12 tribos eram claras, né? Haviam, de certa forma, os limites ali delas, e hoje elas se perderam, principalmente Efraim se tornou irreconhecível, perdeu a sua identidade israelita, porque você não sabe dizer quem é hoje, quem é efraimita, e não só que coincidido com a diáspora, houve uma mistura de judeus com Efraim, porque muitos na Inquisição se tornaram cristãos novos, então tem muito judeu hoje que se casou, também vemos que Yahweh, para que se cumpra o seu propósito, ele também, por exemplo, a gente vê que quem ajudava os judeus no Holocausto, na Inquisição, era Efraim, então, da mesma forma que Yahweh utiliza os efraimitas para perseguir, também usa para acolher, para unir as duas casas, para tirar os muros de amizade, as divisões. Não que Yahudá também não persiga, Yahudá também coloca para divisões ao não aceitar o retorno de Efraim, ao colocar certos requisitos para que Efraim volte que não estão na Torá. Mas continuando aqui, né? E por extensão, a confusão, daquilo que antes era Yahweh que esconde e revela Yahushua, é Yahweh que coloca a confusão, cegueira, engano. E a língua, como já vimos nessa parte de linguagem, fala, borda, costa, o limite, referência a Yahushua. Confusão sobre quem foi e é Yahushua, que hoje com as inúmeras religiões se perdeu para muitos, né, a natureza, a essência de Yahushua, que uns creem no Yahushua Yahudim, outros preferem seguir o romano, mas que na verdade ele é um Yahudim, mas também há sobre a sua verdadeira natureza, alguns questionam sua divindade, ou creem no hibridismo de metade humano, metade... Então, assim, das perversões que foram colocadas, criadas em torno de Yahushua e da Torá. E eu digo de Yahushua de uma forma completa, porque Yahushua é a Torá. Não, como já vimos que ele é a Brit, e a Torá é a Brit, a aliança. Não posso entender o homem. O sapato do outro Yahweh levantou o muro de amizade, a parede de divisão entre Efraim e Yahudá, e só Yahushua pode quebrar esse muro e essa parede, e será quebrado quando Yahweh estabeleceu, como já vemos, né, Ezequiel 37, Romanos 11, e outras passagens retratam isso. Observação 11:9, Pavel, confusão, mistura, Yahweh mistura essa parte de toda a terra, só um Hadere, uma palavra, uma língua, que é Yahushua, de voltarmos para Yahushua. 8:9, Yahweh espalha putz sobre a face da terra. Em todo há um propósito de Yahweh de dispersão. A mistura sempre foi algo recorrente, como já vimos, né? Em todo lugar, a situação da autoestima de Yahushua, refletir Yahushua, luz do Olã, Torá viva, parar de construir a cidade, se dedicar ao que é de Yahweh, vender
o que é próprio, renunciar o que é daqui e tomar esta grande execução e seguir a Roshua, servir e agradar e adorar só a Yahweh. Então, chegamos à conclusão. Noah significa descanso, abrigo, proteção, e só esse descanso. E que o único descanso, proteção, abrigo, sustento, vida, abundância é Yahushua. Reiterando aqui para a obra completa, o sacrifício perfeito de Yahushua, o descanso shabático, né? As bodas do cordeiro, conta lá em Ivrim, Hebreus 4:9. E só em Yahushua essa vida, cura, libertação, reconciliação, resgate, só Yahushua pode unir, pode congregar, pode juntar, fazer as duas casas habitarem em harmonia, que só Yahushua pode tirar o muro de inimizade para divisões e fazer os irmãos habitarem em harmonia, congregar, unir, juntar as duas casas, que Yahushua é o único mediador, é o único intercessor, que é a manifestação, a emanação de Yahweh, que é o nosso descanso, que é a bênção que Yahweh nos dá, que é o que pode remover a maldição. Então, que possamos retornar para Yahushua e que esse estudo tenha sido edificante, e que Yahweh continue abrindo nosso entendimento, que continue guardando os nossos passos, Yahweh, colocando as palavras kadosh, justas, Yahweh, que te eleve, que te exaltem, Yahweh, que só tu é digno de ser louvado, adorado, exaltado e agradecido.